Bom, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Pedincast, que é um podcast pensado com muito carinho, voltado para a pediatria intensiva, tentando aqui trazer temas, né, relacionados, que é uma especialidade que muitos amam, muitos têm medo, tentando aqui trazer um enfoque multiprofissional e uma visão diferenciada, né? Acho que é um sonho nosso. E antes da gente dar início a esse primeiro episódio, a gente tem que se apresentar, né? Então acho que eu vou deixar primeiro para o Arnildo se apresentar. Bom, meu nome é Arnildo, eu sou médico pediatra com formação em medicina intensiva pediátrica. Sou formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina. O ano de conclusão do curso foi em 2000, então já há um bom tempo fazendo isso, né? Na sequência, eu fiz residência em pediatria e medicina intensiva pediátrica, ambas no Hospital Universitário de Londrina, ligado à Universidade Estadual de Londrina. E de lá nunca mais saí, na verdade. Então, toda a minha vida profissional e acadêmica foi sempre vinculada à universidade, né? Inicialmente, eu fui só plantonista da UTI pediátrica, mas depois de 8 anos, eu acabei entrando também como docente do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica. Mas da UTI nunca mais saí. Então comecei em 2004, em breve vou completar 20 anos, né, de medicina intensiva pediátrica oficialmente. E na sequência eu fiz mestrado em saúde, em ciência da saúde, e no ano passado eu concluí o doutorado em saúde coletiva, né. Atualmente eu sou coordenador da UTI pediátrica do Hospital Universitário de Londrina e professor do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica. Bom, gente, para quem não me conhece, né, eu sou a Flávia, eu sou enfermeira já há 17 anos, também sou formada lá pela Universidade Estadual de Londrina, uma universidade que acho que nós, né, temos muito orgulho em carregar esse nome, esse sobrenome, também formação em mestrado, doutorado, focado na área de saúde coletiva. Fiz a residência, né, de enfermagem em saúde da criança também na Universidade Estadual de Londrina e sou titulada, né, pela Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva, focado dentro da pediatria e, né, ao longo desses 17 anos, que às vezes eu parei para pensar, né, para a gente montar o podcast, falei, nossa, quanto tempo, já são 17 anos, aí trabalhando tanto na parte assistencial, para crianças dentro da pediatria em setores de internação e também terapia intensiva, e também na parte acadêmica, né? Além de ser formada pela UEL, tive esse tempo aí contribuindo também dentro da graduação de enfermagem e também na pós-graduação, né? Com o maior prazer. E aí, talvez alguns conheçam a gente aqui do Instagram. Então, esse podcast, esse Pedincast, ele é a conclusão de um início de um sonho para a gente, e que iniciou ali no Instagram, né, como um grupo de pesquisa em terapia intensiva pediátrica, que é um grupo que surgiu até com o doutorado do Arnildo, né? Quer falar Sim. Um pouquinho de como foi esse processo? Eu assim, tive um certo hiato, né, entre o mestrado e o doutorado. O doutorado sempre foi um objetivo, né, não só profissional, como acadêmico também. Mas aí a necessidade do trabalho, o número de plantões, a carga horária excessiva na assistência, acabou criando um certo intervalo, né? Mas surgiu essa oportunidade, então, de fazer o doutorado e, junto com ele, um projeto de pesquisa, né? É um projeto de pesquisa que foi vinculado à Universidade Estadual de Londrina em 2017, né? Então, recentemente concluído, mas que foi digamos assim, o primeiro passo para o doutorado. E aí, com o desenvolvimento da tese, surgiram as outras ideias, né? Além da produção específica, né, que envolveu graduação, pós-graduação e a própria tese de doutorado em si, surgiu então a questão da necessidade de ter algum projeto, não digo paralelo, né, mas que caminhasse junto na parte de ensino. E como eu acho que foi bastante comum, né, no mundo, alguns anos atrás, a gente aproveitou o momento da pandemia da Covid-19. Verdade. Né? Onde houve essa ideia, talvez essa necessidade de tentar reproduzir conteúdo do qual a gente tem familiaridade, são assuntos que a gente gosta de falar, e que na nossa interpretação poderia servir não só como curiosidade, mas talvez como ensino mesmo, né? E sempre com aquela ideia do ensino multiprofissional, né?
Por isso que, assim, na verdade, as primeiras publicações sempre foram assim, ora assuntos para medicina, ora assuntos para enfermagem, mas daí outras áreas passaram a agregar, né? Como a fisioterapia, a própria farmácia, né? Porque o assunto de medicação surgiu sempre, foi algo bastante comum também, né? É verdade. E a gente tendo esse iniciou, né, pelo foco mesmo dentro da pandemia, e esse processo foi crescendo. E aqui a gente está para dar início, né, nesse rol de discussões. Então, hoje, esse primeiro episódio, a gente está aprendendo, né? Estamos aqui aprendendo, ver como funciona, se dedicando a trazer um tema legal para todos, mas que nos próximos, que é até um convite para os próximos episódios, teremos convidados e sempre tentando trazer aí um enfoque multiprofissional, né? Sim. Que eu particularmente acho que é o forte do nosso setor lá. Foi uma das prioridades, né? Então, nos anos mais recentes, digamos assim, né? Isso. O objetivo sempre foi valorizar muito a parte multiprofissional, né? Isso vale tanto para as conversas, para as comunicações dentro do setor, ou eventualmente para as visitas diárias, né? E até mesmo no compartilhamento de informações, experiências, ou mesmo na parte de ensino, né? Então, nunca houve aquela questão do médico ensinar médico, do enfermeiro ensinar enfermeiro, né? Exato. A gente tem a intenção, né, ou, digamos, a pretensão, né, dependendo do ponto de vista, de ensinar, independente da profissão, ensinar quem quer aprender. Porque eu vejo assim, talvez seja um assunto muito específico, mas, por outro lado, bastante encantador, né? A palavra intensiva, ela não é à toa. Então, acho que a palavra intensiva, ela traduz exatamente isso, né? Porque literalmente é uma atividade que a gente vive com o coração e com o cérebro, né? E difícil controlar as duas coisas, né? Sim. Às vezes um fala mais alto do que o outro, e é o desafio nosso, né, trazer essa discussão sobre vários ângulos, assim, olhando diversas atuações, diversos profissionais em prol da criança grave. Então, para a gente é desafiador estar aqui, né? Vamos dizer que estamos saindo da nossa zona de conforto, que a nossa zona de conforto, claro que é lá a assistência, ou mesmo a educação dentro da sala de aula. Então, é uma forma diferente da gente exercer o ato de educar aqui, tentando atingir mais pessoas. E aí, gente, tentando o nosso primeiro foco, né, nosso primeiro tema, eu vou até ler para a gente falar bem certinho, né, primeiro episódio, como administrar as ansiedades, né, dentro de ambientes que trabalham, que lidam muito com urgências e emergências, que é a unidade de terapia intensiva. Então, uma das postagens que nós fizemos no Instagram não faz muito tempo, né? Esse assunto ele veio muito forte, que é a questão do gerenciamento. Como que eu lido com a minha ansiedade? Eu estou num setor de alta complexidade, que vai ter realmente a chance, a probabilidade da gente ter eventos que vão gerar estresse ao profissional é muito grande. E como eu lido com isso, né? É um assunto que particularmente eu acho bastante importante, né? Porque a gente pode até achar que a pessoa que optou por trabalhar dentro de uma UTI, seja neonatal, UTI pediátrica, UTI de adultos, ela está preparada, ela está treinada, ela está habilitada a lidar com a situação de gravidade. Acho que sim, né? Acho que é o primeiro passo para alguém querer fazer isso é se identificar com a gravidade, é se identificar com o paciente crítico, né? Mas nem todos estão preparados para lidar com as situações de urgência e emergência, né? Porque elas fogem do que é esperado, né? Então a gente consegue planejar tudo dentro de um ambiente de UTI. A gente consegue planejar como que vai ser a prescrição, quais são as crianças que serão avaliadas como prioridade, quem que vai coletar exames complementares, quem vai de alta, quem vai entrar, mas a gente não consegue prever a intercorrência, né? Exato. E a intercorrência em si, né, que a gente chama aqui de urgência ou emergência, né, ela não é, além dela não ser esperada no tempo e no lugar, ela não é esperada no paciente, né? E a criança, diferente do adulto, ela tem como característica a surpresa, né? Então tem criança que você já fala assim, olha, esse é um candidato a passar por uma intercorrência, porque está grave, está em ventilação mecânica, está usando fármacos para manutenção de pressão arterial, por exemplo.
E tem aquela outra que está lá só, eventualmente, terminando o tratamento, ajustando dieta. E, às vezes, a que vai ter intercorrência é exatamente aquela que era menos esperado, né? Então, não dá para a gente subestimar a criança dentro da UTI. Elas têm diferentes graus de gravidade, mas todas elas têm o mesmo potencial para complicações, né? Não dá, vamos dizer, que a gente consegue... Não dá para ter certeza, mas existem algumas situações ali dentro que prediz, né, que aquela intercorrência possa acontecer, acho que nem você falou, mas qual que seriam as situações para você que você enxerga assim, né? Eu enxergo algumas, mas o que você enxerga como situações potenciais de urgências, emergências que o profissional que opta por lidar, né, ali nesse espaço, nesse ambiente fechado, ele pode encarar, pode presenciar ali? Digamos assim, acho que a situação mais extrema dentro das UTIs de modo geral, não vou nem dizer só de UTI pediátrica, é a parada cardiorrespiratória, né? Então essa, além de gerar emoção, ela gera muita comoção no profissional de saúde, né? Principalmente porque é criança, né? Exatamente, né? E é o que a gente sempre fala, né? A criança nasceu para crescer, a criança nasceu para envelhecer, para se tornar adulta, né? E então, assim, o evento da parada cardiorrespiratória na pediatria, de modo geral, já é difícil, já é complexo, né? E mesmo dentro de uma UTI, onde teoricamente todos estão ali preparados para isso, não é diferente. Então, ele é um exemplo, talvez assim, que ilustra bem a situação de urgência e emergência, né? Mas não é o único, né? Então, eventualmente, criança que está entubada, está no respirador mecânico, perde acidentalmente o tubo. Uhum. A criança que está lá no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, né, de um politrauma, começa a ter sangramento. Sim. Ou até coisas mais simples, por exemplo, a criança que está lá entubada e começa a acordar, começa a se movimentar, né? Então, são situações em que, assim, elas vêm do momento inesperadas, mas que, assim, se não bem controladas, elas ou não terão um desfecho bom, ou elas serão perpetuadas além do que é o necessário. Elas serão prolongadas além do que é necessário. Exato. E essa ansiedade, muitas vezes, a gente prevê que pode acontecer tal coisa. Mas quando acontece, aí a gente vê que não é fácil gerenciar emoções, principalmente, né, pensando assim, em ansiedades, quando a gente começa a criar vínculo com a criança, né, que é um vínculo mais intenso. Porque eu não sei qual é o perfil, né, das UTIs ou dos profissionais que estão escutando a gente sabe que tem UTIs que tem alta rotatividade, né? Normalmente UTI cirúrgica, faz um pós-operatório, fica em observação, né? E depois recebe alta para segmento em enfermaria. Mas a gente tem UTIs de crianças crônicas, né? Tem UTI de crianças, ou mesmo UTI neonatal, que às vezes a criança fica lá internada por muito tempo. Né? E outras características. Então, acho que é até muito interessante falar que a nossa UTI ela tem um perfil diferente. Então, ela não é uma UTI de uma especialidade específica. Não é, por exemplo, uma UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? A gente lida com uma UTI mista. Bom, acho que você podia falar o que é uma UTI mista. Sim, pela classificação que a gente tem, que usa mais comum, a gente sempre teve... na verdade, as UTIs nasceram com os adultos, né? Então, as primeiras UTIs aqui no Brasil começaram, por exemplo, na década de 60, 70, com os pacientes adultos, né? Aí, no começo dos anos de 1980, começaram as UTIs neonatais. Então, houve a necessidade de se criar leitos e espaços específicos para receber recém-nascidos graves, né? E mais tarde, a UTI pediátrica, que por natureza seria aquela que não interna nem adulto e não interna nem recém-nascidos, né? Mas a gente, como intensivista, ele gosta das coisas mais complicadas, né? Acabou criando, então, a chamada UTI mista, né, que interna, então, de 0 a 17 anos. Né? E, consequentemente, aumenta o rol de opções, de intercorrências e situações, né, Sim. não previstas. Né? Porque você vai ter lá... A gente já teve, por exemplo, assim, dentro do mesmo ambiente, no mesmo dia, uma criança que pesava 800 gramas e uma que pesava 90 quilos. Exato. Então dá para ter até mais, né? Até mais, né? Que é o que a pandemia trouxe para a gente. As crianças, né, que é muito acima do peso, estavam lá, às vezes mais que 100 quilos, dentro de uma UTI pediátrica. E os adolescentes, né, que muitas vezes são aqueles pacientes que acabam não tendo
literalmente assim, um espaço destinado a eles, acaba compartilhando, né? Às vezes a UTI de adulto recebe alguns, a UTI pediátrica recebe outros, né? Mas então ela não tem uma faixa etária específica, né? Sim. E na nossa característica, ela não tem restrições de admissão, né? Então a gente tem crianças clínicas, crianças cirúrgicas, crianças vítimas de traumatismos, pós-operatório. Recentemente, né, a incorporação da criança grande queimada, né, do paciente queimado grave. Que a gente é uma referência aqui Isso. no Paraná, né? A gente tem um centro de tratamento de queimados, mas as crianças que são, né, um percentual muito elevado, enfim, que tem indicações de terapia intensiva, fica na nossa UTI, né? E aí faz os tratamentos específicos no CTQ. E é um serviço que cresceu, né? Então, assim, a gente, quando eu era residente, por exemplo, da mesma UTI que hoje eu trabalho e coordeno, nós éramos uma UTI com 5 leitos, né? Aos poucos ela foi crescendo, de 6 para 7, mas sempre com aquele sonho, né, de chegar a 10 leitos, né? Que foi o que a gente chegou hoje, né? E também produto da pandemia, né? Então, com a pandemia foi possível que a UTI chegasse aos 10 leitos, mas depois que a pandemia diminuiu, ou pelo menos assim, não ficou tão intensa, a gente optou por manter esses mesmos leitos, né? E um diferencial que nos anos mais recentes foi a preocupação da humanização, né? Que trouxe a família também junto com a criança, né? Então, isso que você refere, assim, do envolvimento, né? Então, hoje a gente, assim, tem aquela questão emotiva por ser um paciente pediátrico, mas a gente convive de perto também com o drama familiar, né? Exato. Com as situações de apreensão, com as situações de ansiedade, com as situações de perda da família, né? E até maus tratos. Que é o outro lado daí. Que é o outro lado. Então, isso talvez tenha aumentado ainda mais a nossa sensibilidade para estar lidando com esse paciente. E a preocupação de muitas vezes gerenciar e coordenar melhor uma situação de urgência e emergência, coordenar melhor uma intercorrência, é porque a gente não está sozinho. A gente, que eu digo assim, o profissional ali de saúde, ele já não está mais sozinho, ele com a criança. Existe uma família perto, né? Exato, que é uma coisa, depois a gente pode até em outros episódios aprofundar, mas é a intercorrência, então você tem que gerenciar a intercorrência, a ansiedade, né? Mas gerenciar também muitas vezes a família ao lado, né? Que é uma prática que estamos, né, de uma certa forma testando nesses últimos anos. Acho que é uma coisa mais recente de muitas vezes, por exemplo, reanimar uma criança com os pais do lado, né? Que a gente sabe que não é a realidade. Sim. Da maioria das UTIs do Brasil, por exemplo. Por isso, então, a necessidade realmente é como se fosse um comitê de crise permanente, né? Então, a gente está ali o tempo todo lidando com crises e tem que manter isso de maneira coordenada, né? Se o evento não é esperado, a organização ela deve ser antecipada, muitas vezes ela deve ser organizada, porque a gente tem testemunhas ali, né? Então, assim, qualquer despreparo, tudo aquilo que sai do controle é visível, mas não é visível para nós. O que a gente vê, a gente resolve depois, numa conversa, numa reunião. O que a família vê vai ficar para ela para o resto da vida, né? Exato. Então, às vezes uma família que vê um profissional, por exemplo, desesperado na hora de uma intercorrência, ela vai ficar muito apreensiva, ela vai achar que o desfecho vai ser o pior possível, às vezes até mas nem sempre vai ser o pior desfecho possível. E ela não vai sentir segurança. Porque alguém que, por exemplo, sai correndo, sai derrubando as coisas, sai tropeçando, ou até gritando muitas vezes, né? O que a família vai ver disso? E sem contar que desestrutura não só a família, que às vezes está enxergando isso se ela está presenciando, mas a própria equipe como um todo, né? Sim. Pensando assim, por esse lado, né, existe uma receita de bolo para esse profissional conseguir gerenciar essa ansiedade no momento de estresse? Seria bom que tivesse, né? Mas eu vejo assim, muito é da natureza da pessoa, né? É verdade. Então a gente tem assim, pessoas que têm uma natureza mais calma, outras que têm uma natureza mais explosiva, né? Mas eu acho que é algo que pode ser trabalhado, né? Primeiro assim, com autocrítica, né? Então acho que você tem que ver a sua postura em primeiro lugar, né?
E, independente da sua característica de personalidade, eu acho que eu vejo assim, que o profissional que trabalha dentro de um ambiente de UTI, ele deve fazer um esforço constante para manter a calma, né? Claro que assim, é difícil lidar com situações inesperadas, sempre é. Mas quando a gente faz tudo com calma, com ponderação, isso dá para nós segundos que são preciosos para raciocinar, para saber qual que é o próximo passo, para tentar organizar melhor as situações, né? É muito comum, por exemplo, assim, uma experiência do dia a dia mesmo, né? Tem lá uma criança que teve uma intercorrência, um bebê, né? Já que a gente tem recém-nascidos, né? Que vão ficar internados ou numa incubadora ou num berço aquecido, né? Que são berços pequenos, né? Espaço, sem contar, gente, que a nossa UTI é uma UTI apertada, tá? E a gente está falando de uma UTI dentro de um hospital, né, universitário, então, assim, são 10 leitos, mas são 10 leitos numa estrutura física que precisa de melhorias, né? E às vezes a gente é chamado, né, porque a criança teve independente de qual seja a intercorrência, né? E aí eu não consigo nem ver a criança, porque tem às vezes 6, 8 pessoas em volta, né? Porque essa é a primeira reação. Eu acho que o ser humano é assim, né? Então ele é mobilizado a ajudar. Só que mesmo a ajuda, ela tem que ser uma ajuda coordenada. Ela tem que ser uma ajuda organizada, né? Então a primeira coisa que eu sempre peço é, por favor, para conseguir chegar perto da criança e sentir o que realmente está acontecendo, avaliar com tranquilidade o que está acontecendo. Exato. Mesmo que seja uma parada cardiorrespiratória, né? A parada cardiorrespiratória, felizmente na criança, dependendo da patologia que ela tem, dependendo da doença que ela tem um grande potencial de ser revertida, né? Principalmente se uma criança previamente rígida. Isso, exatamente, né? A gente consegue, nem sempre é assim, mas a gente tem uma grande chance de reverter aquilo, né? Mas assim, se eu começo isso de maneira desorganizada, gritando, empurrando, eu digo isso porque eu já vi isso acontecer, né? Gritos, a gente vê... empurrar. Exato. Então é aquela hora assim de você falar com calma, falar baixo, né? Às vezes tem que falar, eu tenho que falar um pouquinho mais alto. Né? Gente, para quem não conhece, muitos conhecem o Arnildo, né? Eu tive a oportunidade já de participar de muitas intercorrências, mas muitas, né, ao longo desse tempo com ele, né? Ele é uma paz em pessoa para gerenciar o processo. Só que ele fala baixo. E aí, que é uma coisa que, né, às vezes é difícil também, né? A questão é muita calma, mas fala muito baixo. Daí a gente tem que todo mundo manter a calma, silêncio para conseguir ouvir. Por outro lado, como enfermeira, já presenciei o contrário também com outros profissionais que simplesmente desestruturam todo o processo. Enfim, vamos chegar lá, gente. A gente vai abordar mais sobre até, né, essas particularidades, né? Desculpa, cortei sua linha, imagina. né? Eu acho que assim, um trabalho que ele é multiprofissional, ele tem vários líderes, né? Eu não vejo assim, o médico como um líder único, sabe? Até porque às vezes não tem um médico ali na hora. Sim. Dentro da UTI, né? Sim. Mas às vezes não necessariamente no setor de internação eu vou ter uma pessoa ali, né? Até porque, assim, pelo menos no primeiro e no segundo minuto, na maior parte das vezes, é o enfermeiro, enfermeira que vai estar, digamos assim, coordenando as primeiras ações, né? Então, assim, eu acho que tem que ter vários líderes, né? O fisioterapeuta tem que ter a liderança dentro das atribuições dele, o enfermeiro tem que ter a liderança dentro das suas atribuições e o médico também, né? E eu acho que a postura de respeito e calma no início de tudo, parece que eu vejo assim que a situação já esfria. Então, os primeiros 2 minutos, independente de quem seja, se você demonstra calma, respeito e não apavoramento, aquilo parece que contamina todo mundo. Daqui a pouco você vê o excesso de pessoas se afastando, cada um assumindo a sua função, né, especificamente fazendo isso bem feito, e a coisa começa a fluir de maneira mais tranquila e coordenada. Né? Exato. E a partir desse momento a gente consegue ter uma ideia real da criança, consegue planejar melhor os próximos passos e mesmo que o desfecho seja ruim, você sabe que aquilo permitiu que você fizesse as melhores ações, as melhores atitudes. Né? Eu acho que ainda, por ser um hospital universitário, nós dois somos professores, né?
Então, muitas vezes o aluno está lá, é a primeira vez que ele vai ter contato com uma criança tão grave. Então, o processo de gerenciar a ansiedade do aluno ali também não é fácil, né? Até essa questão, muitas pessoas chegam numa intercorrência, porque é um hospital universitário. Ele está, às vezes, rodiziando, né, é o campo da UTI pediátrica, então eu vou ter uma intercorrência, então vai o aluno da fisioterapia, da enfermagem, da medicina, né? Então, isso deixa o ambiente, às vezes, muitas pessoas deixam o ambiente, às vezes, muito conturbado, muita energia ali, né, nesse processo. E, às vezes, uma coisa que a gente enxerga, e já tivemos a oportunidade de né, nós dois em plantões, de gerenciar a intercorrência com 3 pessoas, né? Sim. Falar quantas pessoas, no mínimo, ali para você, né, conseguir gerenciar bem uma intercorrência. Umas 3 é suficiente, né? Sim. Eu sempre acho assim, que o mínimo, acho que o mínimo seriam 3 pessoas, né? O mínimo, né? Porque, assim, sempre tem que ter alguém responsável pela parte respiratória. Isso. Alguém que vai... Não vou nem falar só de parada, senão parece que é o único tipo de intercorrência que a gente tem, né? Mas alguém que vai estar ali do lado da criança, digamos assim, fazendo procedimentos em cima da criança. E alguém que vai coordenar todas essas ações, né? Se a gente tiver que usar a parada cardiorrespiratória como exemplo, eu vejo assim... É importante ter aquela pessoa que vai estar massageando a criança, que inclusive ele tem que ter o bom senso de rodiziar isso, né? Não é o tema daqui, mas a gente sabe que o profissional também tem limitação física, né? Então vai chegar uma hora que ele tem que passar isso para outra pessoa fazer. Então são 2 para serem reanimados, exatamente, né? A criança, né? E o profissional depois Isso. que não aguenta. E realmente, 2 minutos parece que é pouco. A gente fala, são 2 minutos, mas é um gasto físico importante, principalmente se é uma criança grande, isso, né? Aí uma pessoa que vai ficar responsável por manter a respiração adequada dessa criança, eu acho que nessa hora eu sempre penso assim, com relação à equipe de enfermagem, porque dentro da UTI o maior número de profissionais são os profissionais de enfermagem, né? Eu vejo, né? Acho que você pode até complementar ou discordar, né, disso, mas no mínimo 3 pessoas ali, uma que vai estar junto com a criança administrando medicações, a enfermeira, que normalmente é a enfermeira gerencial, a enfermeira-chefe daquele horário, daquele período, que vai ajudar a coordenar essa sincronia toda, e alguém que vai estar na periferia, digamos assim, né? Na retaguarda, preparando uma medicação, disponibilizando um dispositivo, né? Para que a coisa funcione bem. Sim, e é importante, só que, né, se a gente for parar para pensar, é muito importante a quantidade, mas também a qualidade do processo para que não seja conturbado, né? Eu acho que, multiprofissionalmente falando, não existem definições específicas ali de papel, mas normalmente a gente tem aquele profissional que vai para a parte ventilatória, a enfermagem. Eu, por exemplo, gosto muito, às vezes, de ir para a medicação, né, concentrar ali. A gente é um hospital universitário, então muitas vezes os alunos fazem a fila para fazer o processo de compressão, se for uma reanimação cardiopulmonar. Mas uma coisa que eu vejo muito importante é a questão do preparo prévio, né? Que eu acho que permeia tudo isso. Se a gente está numa UTI, entende-se que a gente está preparado para lidar com qualquer tipo de intercorrência em prontidão, né? Para isso, eu preciso ter um ambiente extremamente organizado. A gente sabe o quanto a organização ele gera um sucesso, muitas vezes, do processo de gerenciamento dessa intercorrência. Não só a organização e também, claro, a calma de quem está fazendo esse processo de liderança, porque ter uma pessoa que se descompensa, que não sabe gerenciar emoções ali, isso vai contaminar a equipe. E muitas vezes o ambiente desorganizado, ele se desorganiza e quem acaba sendo afetado diretamente acaba sendo a criança, né? Então, a gente tem que entender que dentro da UTI tem rotinas. Eu, enquanto enfermeira, por exemplo, a gente chega, assume o plantão, pega o plantão, vê quais são as prioridades e a gente tem toda uma etapa de conferência, né? Então, eu vou conferir o meu carrinho, eu vou ver se o meu desfibrilador está funcionando, vou ver meus cabos de laringo, porque não é que eu estou querendo que eu tenha uma intercorrência ali, mas se tiver, está em pronto uso, né? Então, é importante que tudo esteja a meu favor.
que as saídas dos gases estejam funcionantes, né? Que o aspirador esteja funcionante. Às vezes tem uma criança que começa a sangrar, tem uma extubação acidental, né? Como já aconteceu, inclusive, com a gente, algo semelhante, né? Sim. O Arnildo foi, inclusive, entubar, que saía sangue, né? E tem que ter o aspirador lá de pronto uso, para a gente conseguir fazer e controlar a cena. Então, claro, é importante que eu tenha esses profissionais, e muitos eu vejo muitas vezes que a gente está num cenário privilegiado, porque temos profissionais ali, né? Só que tem situações em hospitais de gente que está ouvindo a gente e fala, mal eu tenho uma enfermeira para conseguir lidar com todo esse processo. E aí vem o quanto que é importante você conhecer qual é a sua realidade. A minha realidade aqui é essa. Essas são as minhas limitações. Então, o que você vai fazer para manter esse cenário organizado? E como você vai já prever o que pode acontecer dentro das principais coisas, né, que podem acontecer dentro da UTI, para manter tudo aquilo testado e pronto uso, né? Não sei, qual que é a sua experiência com relação a isso, do seu ponto de vista, né? Acho que a gente já começa assim, num lugar que tem o privilégio disso, né? Então, tudo está próximo. Eu acho que, assim, há muito tempo já eu não trabalho em pronto-socorro, né? Já atendi emergências até em unidade básica de saúde, né? Onde você não tem 70% do que você precisa, né? Dentro da UTI, a gente pode dizer que você tem tudo o que você precisa, né? Está próximo, né? Está num carrinho, está numa gaveta, está dentro de um armário, mas ainda assim tem que estar no lugar certo, tem que estar na quantidade certa. Então daí que vem isso que você comentou, né? Do trabalho de checagem, de testar esses equipamentos como um todo, né? Porque isso sim, né? Às vezes, por exemplo, você não ter o recurso necessário para atender a criança, isso pode mudar o prognóstico. Exato. Isso pode mudar o sucesso daquela tentativa de controle da intercorrência, né? Eu imagino que no pronto-socorro não é assim, né? Então é tudo meio distante, as pessoas não estão familiarizadas, então é aquela história, eu preciso disso, vai ter que buscar em outro lugar, preciso daquilo, vai ter que buscar em outro lugar, né? Do serviço, né? Bom, pelo menos o nosso pronto-socorro tem essa linha de urgência lá, né? Caso precise de alguma coisa. Então, acho que assim, essa questão do preparo, da antecipação, né, da checagem, do controle, ela é essencial e ela é possível, né? Depende de iniciativa, né? Eu vejo que a gente está numa fase até boa com relação a isso, né? Então eu tenho presenciado essa testagem, né? Essa verificação de carrinho de urgência, de gaveta de medicações sendo feitas periodicamente, né? Então isso é um ganho e isso ajuda e muito, né? Exato. Mas assim, eu que tenho que lidar muito com o residente, por exemplo, né? Na verdade, sim, a grande motivação de eu ter escolhido ser professor foi ensinar residente, né? Claro que eu também ensino a graduação, gosto de ensinar a graduação, e é um ensinamento diferente, né? Porque eles estão assim, é igual, não quero que isso seja encarado como um termo pejorativo, mas é igual uma criança que está com o cérebro pronto para ser ensinado, para ser preenchido, né? Ele vai absorver muito fácil. O residente já chega para nós com uma certa bagagem, né? Mas ainda assim, ele precisa ser habilitado, ele precisa ser aperfeiçoado, né? E o residente da medicina intensiva pediátrica, ele está muito próximo, né? Então é quase uma relação de pai para filho. Não de um pai muito acolhedor e de passar a mão na cabeça, não, né? Mas aquele pai presente, né? Então pai que instrui, né? Então, assim, em relação às situações de urgência e emergência, a primeira coisa que eu cobro do residente é: você está proibido de correr. Você está proibido de gritar. Você está proibido de fazer, de deixar aquele desespero controlar a situação. Ele pode sentir. Ele pode até chorar. Não naquela hora, ele vai chorar depois. Mas assim, ele tem que estar com a situação controlada. Né? Se ele corre, o que ele ganha com isso? Alguns segundos? Isso não vai fazer a menor diferença, porque ele vai correr, ele vai derrubar as coisas no chão, ele vai tropeçar, ele vai se desesperar. Mas isso é para a equipe como um todo, a questão de correr, né? Sim, Porque às vezes é um profissional inexperiente que está começando lá. Sim. Hoje é fato que pediatria é uma especialidade que não é a preferência mundial, né? Sim.
Então, a gente já tem poucos profissionais que gostam de criança. Poucos ainda que gostam de criança grave, Sim. né? Então, muitos que chegam não têm experiência nenhuma. Né? Então, eles realmente se desesperam. Né? Então, esse não correr, eu acho que cabe a todo mundo mesmo. Então, assim, é um ensinamento diário mesmo, né? Sim, eles são sempre orientados, para não dizer forçado, né? Porque forçado parece um termo pesado, né? Mas tem que dar conta da situação. Porque hoje, eles têm ali a mim, tem um preceptor, tem um plantonista que vai, assim, garantir que a coisa funcione, né? Uhum. Às vezes não vai funcionar, mas vai tentar garantir que aquilo funcione. Mas cedo ou tarde, ele vai estar sozinho na linha de frente. Então eu espero que esse período de 2 anos que ele passe com a gente pode até ser meio que um inferno na vida dele, né? Em termos de trabalho, em termos de intensidade, de sobrecarga de coisas, mas que isso sirva para amadurecer principalmente o autocontrole, né? Porque isso eu acho que é o primeiro passo para que as coisas funcionem, o autocontrole, né? Nesse episódio mesmo que você citou, né, que realmente era uma criança, era um procedimento simples. Exato. O procedimento de intubação é o procedimento invasivo mais comum dentro de uma UTI. Uhum. Mas você nunca espera que, ao invés de você ver uma traqueia, você vê um rio de sangue vindo em sua direção, né? Mas você vai fazer o quê? Você vai se desesperar? Ele vai demorar mais ainda, ele vai sangrar mais ainda. Então é assim, é agir com calma e saber assim, olha, tem que dar certo. Exato. Porque se não der certo comigo, quem que vai fazer isso funcionar, né? Então, e assim, planejando, ainda que seja meio que de improviso ali, né? Uhum. Mas planejando com calma, com cautela, as coisas funcionam. Então, assim, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter, né? Isso vale para qualquer profissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta. A bagagem teórica é essencial, né? Escolheu, isso é uma coisa importante, escolher o UTI ou a UTI te escolheu, que isso acontece também, né? Sim. O profissional cai lá, não era aquilo que ele queria, vi isso acontecer muito com ex-alunos. Ex-residentes que às vezes fizeram residência de enfermagem em outra área. Só que para trabalhar só tinha UTI. Sim. Aí teve que ir. Chora, 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 se revolta porque não é aquilo que queria, né? Mas a UTI escolhe aquela pessoa. E aí eu preciso estudar, né? Preciso ter correr atrás do conhecimento, ter a bagagem teórica, realmente se certificar. Hoje a gente fala muito do conceito de alta performance, né? Sim. E realmente é um conceito que está chegando para ficar, porque a gente quer profissionais que sejam habilitados tecnicamente e cientificamente, e por que não emocionalmente? Sim. Porque lidar com um profissional que não tem estrutura teórica, né, ou não tem estrutura prática, já é difícil. Mas lidar com um profissional que não controla suas emoções dentro de um ambiente fechado, que é a UTI, lidando com crianças, que a gente hoje fala, nem é mais cuidar da criança. Hoje o nosso termo é o cuidado centrado na família. Então, lidando com a família e não consegue, isso é terrível, né? Isso pode afetar muito, desestruturar uma equipe em vários segmentos, né? Então, e consequentemente desestruturar a condução de uma intercorrência. Sim. Então, é difícil, né? Treinar essa pessoa para estar ali dentro. A gente fala ansiedades, né, diante das urgências, emergências. Nossa, eu já passei por muita coisa assim de estresse, porque na hora às vezes você não está esperando. Por exemplo, a urgência, ou ela vem, a criança está, é o que você falou, a criança está conversando, né? E como já aconteceu, e você vai passar o plantão, da passagem de plantão, de troca. A gente sabe que a passagem de plantão é um momento complicado, muito complicado, porque a equipe está trocando. É o pior momento para você ter uma intercorrência, porque os papéis ainda não estão organizados ali no setor, né? E acontece alguma coisa e você tem que lidar com isso. Então, é bem difícil esse processo, né? Para nós, para esse controle de cena, para esse controle de ambiente ali. Então, eu mesmo, então, nessas situações, já passei por muito estresse, né? Sobe na descarga adrenérgica, aí aspira adrenalina, fala, ai meu Deus, bem agora você vai tremer e tem que ter o controle, senão pronto, vai tremer, vai aspirar, aí já cai a ampola, já quebra a ampola. Ou vai testar o cabo, né? O laringo, pronto, cai no chão. Aí tudo isso atrasa, né? Sim. Atrasa a condução, que era para ser alguma coisa mais rápida, acaba demorando. A gente já teve, assim,
já teve um pensamento de que a gente tinha 2 tipos de aprendizes, né? Aquele que eventualmente tinha uma bagagem teórica enorme, Sim. mas tinha dificuldade da prática. Então era aquela pessoa que eventualmente ele fica estagnado. Ele sabe o que tem que fazer, mas a prática que não é a contento trava ele. Aí já tem aquele outro que é muito bom da prática, mas que não estuda, que não adquire conhecimento. Qual é o problema desse? A iatrogenia. Uhum. Então aí a gente pensava assim, não, eu acho que ele tem que ter as 2 coisas. Ele tem que ter o conhecimento teórico, ele tem que ter a habilidade prática, né? E o coração no meio disso tudo. Aí que veio o terceiro elemento, que é a emoção. Né? Então, assim, o conhecimento da inteligência emocional, ela é uma grande aliada, né? Uhum. Porque, então, assim, não que isso seja obrigatório, né? Já comentou aqui, tem muita coisa que é da natureza da pessoa, né? Mas eu acho que se ela consegue estudar bagagem teórica, depende mais dele do que da gente. Sim. A gente pode dar 100 aulas. Se ele ficar desatento 70% do tempo que a gente está falando, ele não vai absorver nada. Então a gente dá os caminhos para o aprendiz, não vou usar a palavra residente ou graduando, porque eu acho que todos eles são alunos, né? Para o aluno aprender, mas ele tem que correr atrás, né? A habilidade a gente ajuda, né? Claro que tem alguns que têm mais facilidade, outros têm menos facilidade, mas daí se ele conseguir juntar essas 2 coisas num bom controle emocional, eu me dou por satisfeito, que eu acho que ali está saindo um bom profissional, né? Todos sabem assim que os residentes assim que passaram comigo e que eu desenvolvi uma confiança muito grande, né? O aluno que passou comigo desenvolveu uma confiança muito grande. Eu quero ele até por perto, né? Uhum. Porque eu consigo identificar isso, sabe? Que ele teve a iniciativa de aprender a parte teórica, ele teve a oportunidade de desenvolver a habilidade. E com o tempo, e com essa convivência de 2 anos, que parece que são 20, né? Ele aprendeu a ter um controle emocional sobre algumas situações, né? E acho que a situação da intercorrência, da urgência e da emergência é aquela que exige do profissional essas 3 coisas. Ele tem que ter o conhecimento teórico, ele tem que ter a habilidade e ele tem que ter o controle emocional. Eu acho que com isso, aí sim você pode dizer que ele atingiu o status de alta performance, né? Seja na intercorrência ou fora da intercorrência. Mas ele precisa disso. O duro é como a gente conseguir chegar nesse nível, né? E aí a gente pensa, tá, como que eu vou chegar nesse nível? Na minha cabeça não vem outra situação que não seja treino, exposição, treino, prática, estudo, treino, se expor a essas situações. Porque eu vejo que muito aluno, falo enquanto professora, né, de enfermagem, mas tem aluno que tem pânico de determinadas situações. Aí o fato dele ter pânico trava e não se expõe. E aí ele não se expõe, ele não treina, aquele pânico que, né, ou aquela percepção daquela cena não era tão uma coisa enorme, de repente aquilo vai crescendo, e vai criando traumas, e de repente eu não quero isso para minha vida. E às vezes era um caminho lindo para essa pessoa seguir, mas ela se fechou, né? Eu enxergo muito essa questão do treinamento. O quanto que a gente precisa habilitar o profissional para aquele termo, né? O básico bem feito. Eu preciso fazer o básico bem feito. Para todas as situações, vai reanimar? O básico bem feito. Vai entubar? O básico bem feito. Vai drenar um tórax? Um básico, princípios. Né? Então, só que isso é com treinamento. Treinamento, teoria, prática, se exponha. Não tenha medo. Principalmente dentro de um hospital universitário. É um hospital universitário. A gente está ali para se ajudar. Eu acho que uma das grandes insights nossos, né, Arnildo? A gente fala muito da questão da importância da união multiprofissional. Sim. A gente precisa se ajudar. Para nós não existe aquela caselinha, né? Eu tenho o farmacêutico, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, cada um na sua casinha. Acho que para nós é aquela imagem que tudo é um círculo que se cruza em um único conjunto em prol de um bem-estar da criança, da recuperação daquela criança, né? E quando a gente entende que junto a gente é melhor do que nas casinhas, que não, as vaidades elas diminuem e o desempenho ele aumenta, a performance ele aumenta, porque a gente aprende a compartilhar conhecimento. Você está me orientando a fazer isso, mas com uma justificativa.
E a minha equipe entende que isso é importante e ela vai fazer porque é a compreensão da clínica da criança. Então, se você não compartilha a clínica da criança, como que a gente vai conseguir gerenciar bem uma intercorrência? Às vezes acontece uma coisa que eu não posso fazer, mas ninguém me falou, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, que a união nessas situações do processo de expor, a gente fala que às vezes é um pai que instrui, né? Quem conhece o Arnildo, assim, ele é muito quieto, muito na dele, né, Arnildo? Assim, às vezes assusta. Quem não chega muito perto de você fala, né? Deve ver todo tatuado, assim, fala, não chega muito perto que ele parece ser bravo. Mas o que eu vejo, quanto ele acolhe, né? Nessas situações de intercorrência, ensina e pega na mão e vai entubar. Ah, mas eu não consigo. Não vai. E também isso para a enfermagem, e também isso para a fisioterapia, né? Que são a tríade que está mais ali dentro, direto ali na UTI, que convive bastante, claro, né? Tem outras profissões que envolvem tudo isso. Então, quanto que é importante essa união. Sim. Porque as ansiedades e os medos, eles começam a ficar mais a menos. Né? Então, a gente não vai criando traumas e outros fantasmas. Né? A partir, por exemplo, de um trauma de uma intercorrência. De uma pessoa gritando. Enfim, a pessoa não consegue se gerenciar, ter o autogerenciamento, muito menos vai conseguir gerenciar uma situação de estresse. Né? Sim. Porque assim, não são áreas que não são especialidades, áreas, profissões que disputam entre si, né? Elas se complementam, né? Porque o objetivo é um só, é o bebê, é a criança que está ali. Né? Então a gente está ali por eles. Né? Então eu não estou ali para ter vaidade. Se eu tivesse que ter vaidade, provavelmente eu estou no lugar errado. Exato. Né? Então assim, a gente tem que estar ali para oferecer o melhor. Digamos assim, né? Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? O que mudou nesses 20 anos, né? 20 anos fazendo isso. 20 anos, né? Eu tenho mais cabelo branco que ele. 20 anos fazendo isso, né? Eu acho assim, sabe? A calma eu acho que eu sempre tive. A ponderação. Realmente assim, não me incomoda ter uma situação de emergência, né? Para mim é como se fosse uma música. É uma sinfonia que ali cada um tem a sua partitura. Precisa ter um maestro que eventualmente vai manter os músicos alinhados no tempo da nota, no ritmo, no compasso, tem que ter, mas cada um com o seu instrumento ali, né? Então, para mim, assim, eu sempre tive essa calma, né? Não me recordo nesses 20 anos de ter entrado em desespero, de ter levado a voz. As pessoas me pedem para falar mais alto, mas eu não falo alto. Porque não consegue, né? Não... Acho que até deixa o ambiente mais tranquilo, né? Mas o que mudou, talvez, assim, com a maturidade profissional mesmo, é a expectativa do sucesso, né? A gente, quando começa a fazer isso, a gente gostaria que o sucesso fosse a constante, né? Que todos os bebês que tivessem parada cardiorrespiratória voltassem, que todos os nenéns que começassem a sangrar parassem de sangrar. Mas a gente sabe que alguns não vão dar certo, né? E acho que assim, então mais do que o sucesso é saber que assim, mesmo quando tudo não dá certo, mesmo quando o óbito, por exemplo, o falecimento é o resultado final, é importante você saber que você fez o que era necessário, que você seguiu os passos corretos, que você fez tudo com segurança e que você assim está preparado, inclusive, para acolher a família nessa hora. Né? A gente fala, mas sempre volta no assunto da parada cardiorrespiratória, porque é a principal intercorrência acho que é o pânico tem, geral, né? E por mais que você fala, tem protocolos, né, extremamente rígidos e estabelecidos, mas é onde a gente vai testar o tudo ou nada daquele profissional, né? É compreensível, né? E hoje a gente sabe assim que muitas vezes, né, o cuidado, no caso o cuidado com a família, não acaba com o óbito, né? Porque ali, para a criança, o sofrimento acabou, mas está começando e vai perpetuar por muito tempo o sofrimento para a família, né? Então você tem que estar com a cabeça bem resolvida, você tem que estar sabendo que realmente tudo foi feito certo para que você até passe essa segurança para a família que está ali, né? De mostrar que, apesar de o que não se esperava ter acontecido, que a família saia dali sabendo que aquele bebê recebeu o melhor tratamento, que ele não foi privado de nada, né? que ele tinha gente capacitada teoricamente, em termos de habilidade, mas que gente que também acolheu aquela criança, né? Pode parecer que não, mas a família percebe quando o profissional que está ali
tem um acolhimento que envolve o lado emocional também com a criança. Exato. E eles não acham ruim, né? Para eles é uma tranquilidade a mais, né? Ele enxerga o lado humano, né? Sim. Eles procuram, acho que quando eles veem os filhos nessa situação, eles buscam muito não só a competência técnica, mas o lado humano dos profissionais, né? Sim. E aí a emoção faz sentido, né? E às vezes a gente vai ter que parar o que está fazendo ali para acolher a família mesmo, né? Exatamente. E essa questão da família, né? Eu percebo assim que com a experiência que a gente teve, né, do familiar poder ficar 24 horas ao lado da criança, não como obrigação, mas como opção, e a gente sempre tem aquele que vai ficar 24 horas, mesmo que tenha que ficar em pé do lado do leito, né? Claro que não vai ficar, né? Mas se precisasse ele ficaria também. Ele percebe tudo o que acontece no ambiente. Ele percebe o que é falado, ele percebe o que é comentado, ele percebe o ruído, a luz, e ele vai observar alguém desesperado, né? E assim, eu já pude presenciar, por exemplo, o olhar de medo de uma família, não pelo que estava acontecendo com a criança, mas pela reação do profissional. Era uma coisa até simples, né? Por exemplo, assim, uma criança está com bradicardia, que é a frequência cardíaca mais baixa, né? E nem era bradicardia. O monitor escapou do dedo da criança e, assim, mais aquela coisa do desespero, né? Já sai correndo falando assim, tal criança está com bradicardia. Para a mãe, para o pai que está lá junto, já acha que é o pior. Quando você chega lá e, na verdade, nem era isso que estava acontecendo, né? Então, não é omitir, não é esconder do familiar, mas mostrar controle. A família não quer saber o que você tem de conhecimento teórico naquela hora. A família não sabe o seu nível de habilidade que você tem para lidar com a situação, mas ela reconhece o seu estado emocional. E a confiança que ela vai ter de que as coisas estão, pelo menos assim, sendo feitas de maneira correta, é em cima do emocional. Exatamente, é o que está transparecendo ali naquele momento, né? Então, assim, é por isso que a gente fala, não corre, não grita. Não grita, não ofende o profissional, não se ofendam, né? Não xinguem. Parece que é besteira, né? Mas não pode, mas porque isso tudo já vi xingar. Contamina o ambiente. Contamina, né? Não joguem materiais no chão, né? No desespero. É difícil, né? Então, assim, eu acho que é um aprendizado contínuo. Exato. A gente pode ficar 10, 20, 30 anos fazendo isso. A gente vai sempre ter que se educar emocionalmente, né? Claro, somos seres humanos, né? A gente está aqui para... Até o nosso objetivo aqui, né, gente? Discutir o que pode, às vezes, atrapalhar ou ajudar nessa questão de controle emocional, né? Agora, estar controlado 100%, somos seres humanos. Sim. Às vezes viemos com problemas de casa, não estamos conseguindo gerenciar, o filho ficou doente e eu vim trabalhar, enfim, somos seres humanos, né? Então, nem sempre a gente vai estar 100%. Sim, não está. E assim, a gente sempre vai tá lidando com emoções fortes mesmo, né? E às vezes, assim, eu vejo que hoje, assim, se eu tivesse que lembrar de um evento recente que mais exigiu de mim o controle emocional, foi, assim, aquele momento em que você tem que meio que ir contra o que se espera, né? Que é mostrar para a família que agora chega. Que agora, assim, infelizmente, a situação evoluiu de tal modo que chegou no campo do irreversível. O que continuar daqui para frente é sofrimento. Não é sofrimento só para a criança, é sofrimento para a família também. Então, às vezes, você fala assim, olha, a intercorrência aconteceu, ela foi recuperada, ela foi estabilizada, porém, ela não está igual ao que ela era antes. E provavelmente as intercorrências vão voltar, as intercorrências vão continuar. Então, assim, é o momento talvez da gente parar, né? Não parar de cuidar. Cuidar a gente vai cuidar até o coração parar de bater. A gente sempre vai estar cuidando. E agora, assim, de repente decidir que agora é a hora assim, de priorizar então a companhia da criança, da familiar ao lado da criança, a privacidade da criança, o isolamento dela. Então, às vezes a criança ficou tão grave que a gente não consegue mais voltar atrás. Seja com intercorrência, sem intercorrência. Mas, assim, mostrar isso para a família exige um controle emocional que, assim, é difícil. Né? Exatamente. E... muitas situações, né? A gente vai falando e vai lembrando de casos, né, específicos que marcaram, que vão ficando, enfim, né?
Mas que eu acho que todo mundo, enquanto profissional, sempre tem aquele caso que fala, não, esse aí desestruturou a minha alma, despedaçou, e até hoje ela, né, falta um pedaço ali, porque é difícil gerenciar as emoções. A gente, né, esse eu acho que é até um tema para um outro podcast, né? Porque não somos robôs. A gente quer um controle emocional para a gente desempenhar a hora que tem que ser, né, feito os resultados ali em prol da criança. Mas a gente, né, nós somos seres humanos e temos as nossas limitações psicológicas também e temos barreiras a serem enfrentadas e fantasmas internos também, né? Sim. Então, acho que isso é bem importante. Quer dar umas últimas palavras, né? Eu acho que para nós, é o que a gente falou, é uma experiência muito boa estar aqui. A gente vai, com o tempo, aprendendo a estar aqui, né? Com muita humildade de aprender e passar a nossa experiência, não como uma certeza absoluta de nada, né? Mas com os nossos acertos, os nossos erros e também o nosso ponto de vista perante algumas situações, né? Sim. Enfim, o que você achou? Quer dar sei lá, o que você achou? É uma experiência nova. É, nova. Né? Não vou dizer, e particularmente no meu caso, é realmente sair da zona de conforto, né? Que não é confortável, né? Porque para mim, assim, eu sempre falo até a gente no nosso dia a dia, né? Como um casal, né? Fala assim que o lugar onde eu me sinto à vontade é nos bastidores. A gente é casado, viu, gente? A gente não comentou isso, né? Para quem não conhece, somos casados. Então, assim, eu não tenho necessidade de mostrar, de falar, de explicar, mas eu sinto uma necessidade de ensinar. Né? Mas não, eu acho que sim, o ensino catedrático ele é importante, né? A minha formação foi uma formação muito catedrática, né? Tradicional. Se o aluno acha que hoje a vida dele é difícil, é porque ele não viveu 20 anos atrás, né? Onde a gente era muito cobrado, né? Cobrado o tempo todo, do primeiro ao último ano de faculdade era cobrança. Eu tinha tempo para lamentação? Não tinha, né? Assim, não se permitia a lamentação, né? Então isso, assim, foi uma coisa... mas eu nunca me incomodei com isso, né? Mas, assim, estar ensinando na frente de uma câmera algo que vai ser visualizado por uma ou mais pessoas, né? Para mim é um rompimento de paradigma, né? Mas eu vejo assim, é o momento talvez de começar a compartilhar um pouco disso também, né? Então não só ensinar o assunto teórico em si, não só ensinar a prática eu vou ensinar lá dentro da UTI, né? Mas eu acho que é assim, permitir através da minha análise do que foi bom, do que não foi bom, tentar passar isso para quem está começando agora, né? Ou para quem já faz isso, mas tem vontade de melhorar em alguma coisa, né? Hoje o ensino é diferente. Eu, por exemplo, sou formada por meio de metodologias ativas, não tive essa experiência em ensino tradicional, que são outros desafios, Sim. né? É outro tipo de cobrança, muitas vezes é uma cobrança junto com a prática ali, a gente fica um pouco perdido. Acho que são dois lados, né, desse processo. E assim, o assunto em si, eu sou suspeito de falar, né? Eu vivo a medicina intensiva, né? Vou dizer que em algum momento da vida já questionei se estava no caminho certo. Acho que todo mundo questiona, né? Sim. Mas hoje eu vejo assim que eu não conseguiria fazer outra coisa que não seja estar ali cuidando de uma criança grave, né? Porque eu acho que é um momento que a gente pode fazer diferença na vida dela, né? Uhum. Às vezes a gente consegue, felizmente na maior parte das vezes a gente consegue, mas uma ou outra vez a gente não vai conseguir. E quando às vezes a gente não consegue, talvez seja onde a gente mais aprende. Não é aprender a teoria. A teoria a gente parte do princípio que você já sabe. Mas é exatamente isso, né? O controle, o conhecimento de certas emoções, né? Exato. Eu posso dizer que nesses 20 anos fazendo UTI, né? Ou quase 20 anos, né? Fazendo UTI, devo ter cuidado de 5 mil, 6 mil, 7 mil crianças, né? Mas no meio disso tudo sempre surge uma ou outra que vai te chacoalhar, né? Que vai te mobilizar, que vai te fazer, assim, de certa forma, melhorar, né? Então isso traz para a gente aquela vontade de aproveitar isso que a criança te ensinou, né? Eu acho que o professor te ensina, o plantonista te ensina, a professora da enfermagem ensina, a professora da fisioterapia ensina, mas quem mais ensina a gente é a criança. Exato. Né?
Então eu acho que assim, cuidar melhor dela é gratidão. E estar sob controle, controlar a situação é o mínimo que a gente pode fazer para um ser que está tão fragilizado, né? Então isso faz com que a gente abra mão de vaidade, que a gente abra mão de soberba e que a gente sabe que a gente é só um ali dentro, né? Não existe um Olimpo ali dentro onde você tem aquele que está lá no topo do Olimpo, Exato. olhando para todos assim, só um olhar, né? Exato. Então nós somos apenas um nessa engrenagem cujo o objetivo final é promover o melhor para a criança. O melhor nem sempre é o sucesso. O melhor, inclusive, para quando as coisas não dão certo, né? Mas até para isso, o nosso controle emocional, a nossa ponderação, não vou usar a palavra frieza, né? Mas a nossa ponderação, organização interna, ela tem que ser desenvolvida, né? E aí pode passar tempo que for, a gente sempre vai aprender, né, a se organizar emocionalmente melhor. É um processo, né? Gente, acho que é isso, né? É o que a gente tinha para compartilhar com vocês nesse primeiro episódio. Teremos convidados nos próximos episódios, sempre tentando trazer outros profissionais, outros olhares. E aí a gente aguarda vocês aqui, né, nas próximas vezes. E aí, muito obrigada para quem chegou até aqui, né? E enfim, né? Podcast chegou, esperamos que seja realmente para ficar, com muitos episódios aí ainda a serem construídos, né? Obrigada. Obrigado.